direcionando para a página do Facebook. O que é isso aqui? Eu sou o celular que vou conseguir no Facebook. Online? Boa noite a todos e todas. Bom, vamos dar início hoje, então, à segunda aula do nosso minicurso de Filosofia Política. Estamos no nosso módulo 1. Trata-se de um curso que eu pretendo chegar até a filosofia política contemporânea, obviamente sem profundidade, é apenas uma introdução, um esboço daquilo que é central nos temas de debate na filosofia política, né? Os autores que são mais consagrados, as temáticas que são mais trabalhadas. E hoje a gente vai tratar de Platão, né? Um pouco retomar Sócrates e chegarmos aí até em torno aí ao diálogo da política sobre política de Platão. Bom, eu vou começar, dessa vez a gente não vai ter problema de hacker, tá, gente? Porque nós não estamos no Zoom, nós estamos apenas no Facebook. Quem quiser fazer perguntas, eu vou visualizar essas perguntas aí nos comentários, mas a princípio a ideia é que a gente faça uma aula corrida e apenas depois a gente pode debater alguma coisa, né? Mas eu vou tentar olhar assim o que for possível das perguntas de vocês e ver se eu consigo de alguma forma trabalhar essas perguntas ao longo da minha apresentação. Bom, isso. Então agora está disponível aí os slides. Estou apresentando aqui para vocês qual é o modelo do curso. Então, módulo 1, atividade, módulo 2, medieval, módulo 3, moderno, e módulo 4, filosofia política contemporânea. E vou retomar brevemente, então, o que nós falamos na aula passada para poder dar início a essa aula. Deixa eu ver aqui onde a gente parou, gente, só um momento. Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, na aula passada, então, nós tratamos aí desse princípio de surgimento. Só um minutinho. Pessoal, só licença que eu vou pegar meu bebê e a gente
a gente entra no assunto aqui. Tá quietinho, vou deixar ele aqui. Bom, pessoal, então vamos começar. Então, na aula passada, eu conversei com vocês, falei com vocês um pouco sobre como que surge os problemas com a democracia na Grécia a partir dos questionamentos do Sócrates, daquilo que teria sido uma espécie de escândalo, que é a cisão entre o logos e o ser, entre a linguagem e a verdade. Essa perspectiva de cisão é que vai trazer todo o conflito de crítica à democracia pelo Sócrates, tá? Então, vejam, a gente tem a construção da cidade-estado de Atenas a partir de um caldeirão de diferentes tribos, de diferentes culturas, que irão entrar em conflito a respeito daquilo que é certo, daquilo que é o justo para a cidade, já considerando aí um regime de isonomia que é fundado pelos grandes legisladores, né? Nós teremos Solon, Clístenes, nós teremos, a partir daí, uma força muito grande do falar. Então, o falar vai ser um instrumento de poder que vai realmente ser o grande mote para poder conseguir ganhos na cidade, para poder conseguir status, para poder ganhar a cidade para a sua causa. E, nesse contexto, a gente tem o surgimento de uma crítica à democracia, justamente a partir de um sujeito que é bastante admirado, né, em Atenas, que é o Sócrates. Então, vou retomar um pouquinho a história do Sócrates, o papel do Sócrates, para a gente rememorar aí a nossa crítica à democracia. Deixa eu tirar aqui um pouquinho a tela para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, então, o Sócrates, ele é respeitado na cidade de Atenas como um grande guerreiro que, outrora, em tempos em que a arete, a virtude, estava relacionada àquele que era capaz de sacrificar o seu corpo e seu espírito pela comunidade em torno do ideal de guerra, né, de saber lutar, de saber guerrear, nós temos o Sócrates já um senhor, né, que não consegue se adequar a essa nova realidade em que a maneira como se resolve os conflitos é através de discursos muito bem feitos, né? Dentro de uma realidade em que o discurso começa a ser cada vez mais qualificado, o Sócrates ele não fala bem, ele não sabe fazer um grande discurso, ele não tem uma oratória desenvolvida, né, nas técnicas que os sofistas vendem para os jovens, que são as técnicas de retórica sofística. O Sócrates ele assiste aos discursos e fica perdido. Ele não consegue aí decidir-se por aquele que realmente está falando o que é o melhor para a cidade, está trazendo a melhor proposta. E a única coisa que o Sócrates consegue responder àqueles jovens que chegam até ele para questionar, né, ó, grande Sócrates, né, nosso exemplo, grande guerreiro, diga-nos quem é que está com a razão dentre esses que discursaram, a quem devemos confiar, né, nosso voto de confiança, quem devemos dar nosso voto de confiança. Sócrates vai dizer que ele não sabe. E essa percepção de um não saber, esse calar-se diante de um não saber, vai trazer para nós um relato da biografia de Sócrates por parte do Xenofonte bastante interessante, que vai mostrar como que o Sócrates, diante desse lugar de não saber, ele se cala, né? Durante muito tempo ele não opina. Trata-se já de um respeito perante aquilo que é muito sagrado para os gregos anciãos e tradicionais, como Sócrates, que é a linguagem. Existe um mito dentre os gregos que vai tratar a linguagem como um dos presentes que os deuses deram para os seres humanos, para que os seres humanos pudessem sobreviver. Justamente o que eles ganharam de diferente em relação aos animais, a capacidade de uma linguagem lógica, de uma linguagem racional.
uma linguagem que expressa uma razão, uma racionalidade. Essa capacidade de logos que os homens teriam ganhado dos deuses é que teriam permitido aos seres humanos uma sobrevivência em meio aos seus, né? Gerar comunidade, não guerrear com os outros a ponto de se autodestruir. Então, a gente tem um mito, dentro dos mitos gregos, a gente tem essa exaltação da linguagem realmente como um dom dos deuses. E o Platão, ele vai exaltar muito isso, né? Na sua obra As Leis, ele vai retomar esse momento em que os homens falavam quase que como os deuses, porque a linguagem, ela sempre buscava expressar as coisas justas. Os homens falavam de acordo com as regras, com as leis, não havia conflito entre do que era certo e do que era errado. A linguagem, ela expressava uma verdade. E, nesse sentido, quando Sócrates se cala, ele se cala diante de um comportamento que é filosófico, religioso, que, na verdade, a gente tem no comportamento do Sócrates justamente esse entrelaçamento da filosofia com os mitos, né? E qual é a grande perspectiva do Sócrates por trás do calar-se? É não desrespeitar esse dom que os deuses deram. Você não pode falar sem dizer a verdade. Se você não sabe do que está falando, é melhor se calar. Porque falar aleatoriamente, sem trazer o ser, é desagradar os deuses. É pecar. Então, o Sócrates, ele se cala. E isso mostra, isso já é uma característica muito importante do Sócrates, que é justamente essa tentativa de trazer para essa Atenas que está ébria de logos, quer dizer, que fala, que faz discursos, que usa a linguagem sem qualquer responsabilidade, que fala de qualquer forma, que tenta persuadir, ao invés de buscar achar e encontrar o que é melhor para a cidade de Atenas, o Sócrates, ele vai se calar durante muito tempo. E aí o que a biografia conta é que o oráculo, quando foi questionado a respeito de quem era o homem mais sábio da cidade, o oráculo vai dizer que é o Sócrates. E quando Sócrates tem conhecimento dessa informação, de que o oráculo disse que ele era o homem mais sábio da cidade, e veja, o oráculo, ele não erra, né? O oráculo, ele sabe das coisas. Então, se o oráculo disse isso, é porque realmente o Sócrates era o homem mais sábio da cidade. E o Sócrates teria ficado aí meio que encacetado, meio que, bom, como que eu posso ser o homem mais sábio da cidade se eu realmente não sei de nada? Eu não sei o que é o certo, o que é o justo, quem deve governar, qual a maneira de se chegar à verdade, eu não sei. Então, como que eu posso ser o mais sábio? E teria sido diante desse conflito que ele teria, então, concluído que essa é a grande questão, o conhecimento do não saber, quer dizer, a consciência de um não saber é que torna-te mais sábio, é que o torna o grande sábio. Não se trata de conhecer e ter sabedoria, conhecer a verdade, já ter as respostas, mas, sobretudo, de se calar diante do não saber, ter consciência da sua própria ignorância. Essa consciência da própria ignorância é que, de fato, poderia levar ao justo, levar ao bem. Então, Sócrates, concluindo aí que a consciência da ignorância é exaltada pelos deuses, na medida em que ele próprio não sabe de nada e é considerado pelo oráculo o homem mais sábio da cidade, que ele, então, vai começar aí quase que uma peregrinação no sentido de salvar Atenas dessa confusão de discursos que confundem as pessoas, né, que não permite que se chegue ao que é verdadeiramente bom e justo nas tomadas de decisões para a cidade. Então, a crítica do Sócrates à democracia, ela vai passar por esse trabalho de trazer a consciência da ignorância para aqueles que discursam e para aqueles que
acreditam que sabem das coisas apenas porque têm um bom discurso. Veja, falar bem sempre traz uma impressão, uma aparência de falar o bem. Quando se fala bem, aquele que assiste um indivíduo que fala muito bem, que tem uma oratória muito elaborada, muito complexa, trabalhada, pode achar que aquele indivíduo sabe das coisas. Essa é a grande questão que o Sócrates vai questionar e vai tentar demonstrar que, na verdade, todos aqueles discursos que são declamados, que são ditos na cidade, são discursos vazios, são discursos que trazem uma aparência de falar o bem, mas que, na verdade, não falam, não têm o bem falar, né? Não trazem o que é justo, o que é belo. E o Sócrates, então, dentro dessa lógica moral que eu falei com vocês na aula passada, de que o homem de verdadeiro caráter é aquele que se dobra para a comunidade, aquele que entrega a sua vida à comunidade, o Sócrates, então, percebe se coloca nesse novo lugar, né? Enquanto guerreiro, ele era um grande guerreiro, foi um guerreiro que se entregou de corpo e alma para a comunidade, e agora, dentro dessa nova Atenas, guiada pelo jogo democrático, ele vai se colocar nesse lugar de crítica aos falsos discursos. E mais do que isso, crítica a esse sistema de Atenas, que é a própria democracia. E isso, então, é bastante interessante, né? Porque aí a gente tem, a partir de Sócrates, uma quebra daquilo que parece inquestionável como o modo de decisões para a cidade justa, que é o modelo democrático. O Sócrates vai recusar que a democracia seja realmente a forma ideal de se tomar as decisões políticas na cidade. Vou projetar aqui, então, os slides, para a gente poder entrar em Platão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sócrates era um guerreiro, um grande guerreiro. Essa foi a única pergunta por enquanto. Bom, então vamos lá. Veja, então, os perigos da democracia, né, começam justamente nesse questionamento da linguagem como um instrumento, né? A partir do momento que a linguagem ela se torna um mero instrumento para o convencimento e a persuasão do outro, ela não expressa a verdade, ela não expressa o justo. Falar bem não é bem falar. Agora, o que ocorre? A multidão escolhe sempre o discurso mais belo. Tá? O que é o grande problema da democracia, a grande ilusão da democracia é deixar a cidade sob o reinado do discurso, como se a multidão pudesse diferenciar o belo discurso daquele discurso que realmente fala o justo, que geralmente, o Sócrates vai dizer, não é um belo discurso, né? Aquele que tenta trazer a verdade, muitas vezes ele não tem essa elaboração retórica que a multidão espera. E aí a multidão, então, vai incorrer em erros, e a gente vai estar escolhendo decisões injustas, né? Vai estar optando por aquele que fala bem, não por aquele que traz o que é justo verdadeiramente, né? Eu estou passando porque esse aqui foi da aula passada, eu quero meio que já retomar para a gente entrar em Platão. Certo, bom, então aqui, dado que a democracia, ela tem essa ilusão de que o belo discurso é que traz a verdade, é preciso, então, desconstruir, retomando uma linguagem que diga a verdade das coisas, né? O Sócrates vai, então, buscar
trazer para o governo a opinião do homem competente, a opinião do homem técnico. Gente, só um momentinho. Já tô indo. Vamos lá. É bom que vocês foram lendo aí, né? Na verdade, o título desse slide é justamente Tecne, tá? Veja só, o Sócrates vai trazer para o debate por que nós nos recorremos à multidão ao invés de nós nos recorrermos à opinião do homem competente, né? E aí ele vai defender a perspectiva de que o falar também é uma tecne, tal como qualquer outra, e que, portanto, a gente pode trabalhar essa tecne dentro da perspectiva das demais tecnes. O que é a tecne? A tecne é um tipo de ação baseada numa sabedoria não empírica, e sim numa sabedoria de causa, tá? Por exemplo, quando a gente chama um médico, ou quando a gente chama um arquiteto, a gente está chamando aquele homem competente para fazer aquela ação, não porque ele acha, através de uma experiência que ele teve, mas através de causas que suportam que baseiam essa técnica, que dão suporte a essa técnica, né? E aí, nesse sentido, o Sócrates ele vai resgatar a perspectiva da linguagem como tecne. Isso é a primeira coisa bastante importante. Trazendo, então, a possibilidade de que, ao invés da gente ficar sob reinado de discursos que tem muito de beleza e, às vezes, não tem nada de falar o bem, sobrepor-se à democracia, à tecne. Isso implica dizer que, então, o Sócrates está defendendo que, ao invés de se decidir as coisas democraticamente, a gente vai decidir através da opinião de um homem competente? Sim, é exatamente isso, né? Então, vamos lá. A tecne, em geral, se refere ao saber específico de como fazer algo e não ao saber diretivo, o que deve se fazer. É um saber que se submete a outro saber, não é um saber absoluto. Você pode saber como construir bem um navio, mas daí a decidir se deve se construir esse navio ou não, já se refere a uma outra tecne, que essa sim é o que Sócrates vai dizer da tecne do logos, tá? Então, você precisa ter dois tipos de tecne definidos, né? A tecne a respeito, por exemplo, da arquitetura, da medicina, são tecnes instrumentais. O médico pode saber como fazer uso da medicina, mas ele pode usar a medicina para fazer mal. Então, a medicina é uma tecne instrumental, não é uma tecne de saber absoluto. Assim como a construção de navios é uma tecne instrumental. O que o Sócrates está chamando para ser tecne que governa a cidade no lugar da democracia? A tecne de absoluto é uma tecne no sentido de fins. Então, nesse sentido, o Sócrates vai abordar, juntamente, sempre nos diálogos socráticos, né, gente, que são apresentados através de Platão, na verdade, Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, ele vai abordar justamente que as tecnes precisam ter uma hierarquia. Todos os saberes precisam ter uma hierarquia e é preciso conceber que a tecne do logos, que é essa tecne que conjuga a linguagem, uma linguagem que fala a verdade, é uma tecne diretiva. É o logos que vai dizer se o navio deve ser construído, como a medicina deve ser exercida. Em outras palavras, trata-se de trazer todas as ações humanas para um fim que é um bem, né? A tecne de finalidade, que busca o absoluto. Então, todos os saberes práticos dos homens devem, portanto, se submeter a uma prática que se refere à prática do logos, que é a prática que vai comandar as outras práticas, que é a prática que vai
ser o fim último das outras práticas. Então, percebam que trata-se de colocar as outras atividades humanas em um fim ético, né? em um propósito ético. Você pensar no logos como esse que dá esse fim ético às outras práticas, né? A razão, ela não deve ser usada como instrumento para persuasão. A razão, ela deve ser encontrada justamente para que ela comande as outras práticas humanas, para que as outras práticas humanas saibam aonde elas devem ir. A filosofia técnica do logos é um saber superior aos outros saberes particulares, os guia, os direciona. Então, essa seria realmente a verdadeira sabedoria para se governar. Enquanto na democracia a gente tem o debate de linguagens instrumentais de persuasão, que vão aí fazer com que a maioria das pessoas votem no mais belo discurso, né? O Sócrates está defendendo que o governo seja determinado não através da democracia, e sim através de um ser competente para fazer essa técnica diretiva, né? Para fazer essa técnica do logos, que vai, então, direcionar todas as atividades humanas para um fim último que é bem, que é bom, que é justo. E aí o Sócrates, então, sai em defesa da filosofia justamente com essa desconstrução da linguagem como mero instrumento. A linguagem precisa ser logos. A linguagem precisa falar sobre a verdade. A linguagem precisa falar sobre o que é mais justo para a cidade. E aí, nesse sentido, a gente tem uma peregrinação do Sócrates, né, como eu falei, no sentido de tentar fazer com que os discursos longos, os discursos sofistas sejam desmoralizados, né? O Sócrates, ele quer mostrar que aqueles que falam grandes discursos, na verdade, não sabem de nada. Que, às vezes, aquele indivíduo que fala um discurso muito bonito, ele não sabe realmente do que ele está falando e ele não saberia definir o que ele está falando de uma maneira clara e verdadeira. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos, que tem umas frases que às vezes as pessoas usam, que fala umas brincadeirinhas assim, que diz assim, o amor é cego, o Stevie Wonder é cego, Deus é amor, Stevie Wonder é amor, quer dizer, faz uma série de relações, né, entre as afirmações que parecem ter uma lógica, mas que na verdade não tem lógica nenhuma, né? Esse conjunto de sequência que tem uma aparência lógica é que o Sócrates está tentando desconstruir, né? Quando a gente fala essa afirmação, né, que Stevie Wonder é Deus, por exemplo, a partir da ideia de que o amor é cego, Deus é amor, Stevie Wonder é sexo, quer dizer, é ridículo, e a gente percebe que é ridículo porque, obviamente, Stevie Wonder não é Deus. Mas vejam, se esse tipo de relação supostamente lógica está dada em um discurso de um economista, por exemplo, falando com uma grande pompa, e aí eu estou trazendo lógica, obviamente, para os dias de hoje, muitos vão achar que ele está falando algo bastante lógico, né? Stevie Wonder é Deus, quer dizer, o economista poderia estar falando algo que parece ser bastante lógico. Então, percebam, o discurso que parece ser lógico, mas não é, né? Que engana a multidão, porque ela acha muito bonito as relações que parecem ter uma verdade e não tem. Por isso que, quando Sócrates usa nos seus diálogos a expressão de reaplicar o logos à razão, reaplicar o logos à realidade significa desconstruir esse logos aparente, esse discurso que parece ser lógico, mas não é lógico. Agora, como que eu percebo que esse discurso não é lógico? Existe, então, uma forma que o Sócrates vai usar para desconstruir os discursos, e ela passa, então, por um método, né? Uma série de
questões importantes que o Sócrates vai elencar, mas o objetivo principal é de trazer a linguagem de volta para uma lógica verdadeira, tá? Que a linguagem realmente diga as coisas com justiça. E aí, qual seria, então, a base do método socrático? Em primeiro lugar, recusa dos longos discursos. O discurso, quando ele é muito comprido, o ouvinte se perde. Obviamente, vocês sabem disso, né? Até a partir dessa aula mesmo. Você não consegue prestar atenção em tudo o tempo todo. E é nesse momento em que o ouvinte se perde que ele é enganado pelo orador, por aquele que fala bem. Não que o orador busque enganar, mas o próprio orador às vezes acha que está falando uma coisa com sentido, e não está. Recusa dos longos discursos, justamente porque o discurso ele não pode ser um instrumento de poder. A linguagem, lembre-se, ela é um dom dos deuses para que os seres humanos entrem em acordo, não para que os seres humanos se submetam a uma autoridade cega, né? Então, aquele momento da democracia, aquele indivíduo que fala demais, no fundo, o que ele está fazendo? Ele está sendo autoritário, está falando e não está deixando o outro falar. Isso aí já não é fazer um bom uso da linguagem, não é fazer um uso ético da linguagem, não é fazer um uso divino desse dom que os deuses nos deram, que é a linguagem. Então, a recusa dos longos discursos. O Sócrates vai defender, então, um bate-bola, né? É preciso que você tenha um perguntador e um respondedor. E o respondedor, que depois vira perguntador. Então, a gente tem um diálogo. O método do diálogo é o único que nos permite fazer com que a linguagem não só não seja um instrumento de poder, mas não seja ela mesma cheia de falsos logos. E aí, gente, é sempre importante lembrar que, veja, o Sócrates não está dizendo que o indivíduo que está fazendo um discurso belo e falso, que ele tem consciência de que aquele discurso é falso. Às vezes ele realmente acredita que é melhor para Atenas guerrear com Esparta, porque acredita que é isso que quer fazer justiça, ir para a guerra, etc. E o Sócrates vai, então, questionar se essa definição de justiça realmente faz sentido, mas quando ele proclama e chama a ideia do bate-bola, é justamente para que o próprio sujeito orador perceba que a sua fala não teve lógica. Então, voltando àquele exemplo bem bobinho que eu dei aí, né, dessas relações frasais, de dizer que Stevie Wonder é Deus, se você vê num discurso longo uma série de encadeamentos supostamente lógicos por um economista, você pode ser convencido de coisas absurdas. Mas se você tem a possibilidade de interromper aquele indivíduo e perguntar para ele, e as coisas irem passo a passo, dificilmente a razão vai cair em erro. Então, é para impedir que a própria razão daquele sujeito que fala caia num erro. O diálogo, ele impede que a razão se engane. O falar, ele é muito importante para que o nosso pensamento se ordene. A ideia do Logos é essa, né? Não é só pensar, o falar ele obriga a organizar as ideias, né? E quando a gente tem, então, esse bate-bola, nós não temos a possibilidade de uma razão que entra numa lógica que não é de fato lógica, né? No falso Logos. E é essa a ideia, trazer o próprio sujeito que fala para a consciência de que ele não está fazendo um encadeamento lógico no seu discurso, de que a sua lógica é falsa e que, portanto, o discurso dele está trazendo uma falta de verdade. Bom, então, ninguém deve se apropriar sozinho da linguagem, né? A linguagem não pode ser um instrumento de sobreposição do indivíduo aos demais, de poder. O outro não é o inimigo a ser vencido. A verdade é a humanidade comum de ambos. O outro é o espelho do meu eu. Meu eu é a humanidade. Bom, quando o Sócrates, voltando à biografia do Sócrates, né? Quando o Sócrates tem consciência da sua própria ignorância, né? Quando ele conhece a si mesmo e tem consciência da sua própria ignorância, ele está aí dentro de um lugar de saber, de acordo com o oráculo. Então,
a busca pelo verdadeiro conhecimento, ela passa por uma desconstrução da sua crença de que você sabe alguma coisa. O Sócrates quer convencê-lo de que de quais são os pontos da sua ignorância, né? A consciência do não saber, ela só é possível, portanto, através de um retorno do indivíduo para as suas próprias razões, e esse retorno, então, refere-se a um conhece a ti mesmo. A gente vai ver depois que esse conhece a ti mesmo também tem a ver tanto com a consciência da ignorância, quanto com a possibilidade de se buscar a verdade. Porque, de acordo com Platão, ou o Platão socrático, aí a gente já teria essa distinção, né, do que é de Platão, do que é de Sócrates. De acordo com Platão, o justo já está em alguma medida em nós, mas está adormecido. E a gente só vai encontrar o justo quando nós mergulhamos em nós mesmos, né? Então, o conhece a ti mesmo, você buscar a sua razão, você vai ir de encontro à grande razão, né? E esse encontro, ele só é possível a partir do momento em que você se dedica a essa busca. E a dedicação a essa busca só vai ocorrer se você tem consciência de que você é um ignorante. Sem ter consciência da sua própria ignorância, não há busca dentro de você mesmo daquilo que seria realmente o bem maior. E aí a grande perguntinha que o Sócrates vai fazer para os seus interlocutores é a perguntinha: o que é? Essa perguntinha, o que é, ela é fundamental, porque é uma pergunta que vai tentar reduzir as diversidades que a gente percebe aparentemente para um conceito, uma definição. E essa definição é que vai trazer para nós, que vai ser realmente a definição absoluta, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês também, bastante bobo, para mostrar como que nós temos, a partir da perguntinha o que é, essa definição socrática, né? Se você pergunta, por exemplo, o que é uma cadeira, né? O que é cadeira? Você pode definir apontando o dedo, por exemplo, para vários tipos de cadeira. Quando você aponta o dedo para vários tipos de cadeira, você ainda não fez um conceito de cadeira, você ainda não fez aquilo que o Sócrates está buscando, que é reduzir os particulares em uma unicidade. Dar o exemplo de cadeiras particulares não permite que, em um outro momento em que eu vejo uma cadeira diferente daquelas que foram apontadas, eu consiga entender que aquilo é uma cadeira. Digamos aí que eu estou tratando de alguém que não sabe o que é cadeira, de um objeto que você não tem conhecimento. Se alguém te define apenas dando exemplo, isso não permite que você depois reconheça isso para fora dos exemplos. Então, a perguntinha o que é, ela busca reduzir essa pluralidade numa unicidade e formar um conceito que vai realmente abarcar, nesse caso, todas as cadeiras que possam existir. Portanto, ela não pode ser uma definição que esteja colada à aparência. Ela precisa ser uma definição em termos lógicos, uma definição em termos de razão. O que você consegue extrair de essência em todas as cadeiras que existem para se definir o que é uma cadeira. Vou trocar o microfone aqui, gente, para ver se melhora esse ruído aí. Bom, vamos ver se melhorou. Espera aí só um pouquinho, gente. Então, quando Sócrates fala de uma reaplicação do logos ao ser, está justamente tentando sair desse lugar de exemplos para construir uma unicidade. Então, se eu pergunto o que é justiça, perguntinha fundamental do Sócrates, que vai estar na base de muitos discursos, é isso que é o mais justo para a cidade, né?
E o Sócrates vai dizer, bom, o que é justiça? E aí a definição de justiça, ela não pode passar por dizer, justiça né, quando você devolve ao outro aquilo que fizeram com você. Qual seria então a diferença de justiça e vingança? Quer dizer, é preciso que você saia do lugar de exemplo de situações particulares que supostamente sejam justas e defina a justiça para qualquer situação. Muitas vezes, a maneira de se definir passa por dizer, Atenas deve guerrear com Esparta, isso é justo porque aquele dia Esparta fez tal coisa. Quer dizer, não passa pela definição universal de justiça, mas muitas vezes as justificativas passam por essa relação de contingência, quer dizer, aquilo que vai definir a justiça naquele momento. E o Sócrates, ele está buscando uma definição universal de justiça e justamente mostrando para os sofistas que sem essa definição de justiça maior, eu não tenho como ter uma razão diretiva que submeta as outras práticas. Então, lembrem-se que o Sócrates está buscando essa razão diretiva numa técnica absoluta que abarque as outras técnicas. Para que o logos seja uma técnica absoluta, para que a linguagem seja uma técnica absoluta, o logos, é preciso que ela tenha o conceito universal. É preciso saber o que é justo em termos universais para que eu possa depois definir se aquela ação, seja ela qual for, construir uma ponte na cidade ou guerrear com Esparta, se aquela ação é justa ou não. Antes de eu ter o conceito universal de justiça, eu não posso dizer que a ação é justa ou não. Então, a busca de Sócrates passa justamente por essa perguntinha, o que é? E a perguntinha, o que é, se vocês forem fazer uso dela, vocês verão que ela é essencialmente filosófica, né? Justamente porque ela busca ir ao âmago do ser, à essência, ao universal, ao conceito. Aonde você fizer uso dessa pergunta, da maneira como você colocar essa pergunta, o que é cadeira, o que é cavalo, o que é amor, a resposta, ela é uma resposta que está tentando aí trazer um conceito universal daquilo que foi objeto da pergunta. Então, veja, cisão entre linguagem e saber. Esse é o grande escândalo que o Sócrates reconhece como um problema numa cidade de multidão, né? Embora a gente possa relativizar a multidão na Atenas, é justamente essa ilusão de saber. E aí eu coloquei, saber falar gera uma ilusão de saber. Eu já falei sobre isso antes, né? Como que o discurso bonito faz parecer que aquele indivíduo que fala bonito sabe alguma coisa, né? E às vezes não sabe de nada. A ilusão da democracia. Vou repetir o slide, né? E eu trago para vocês uma citação do Christoph Koch, da obra Compreender Platão, que depois eu vou falar para vocês, eu já estou montando um site com o material em PDF dos textos em que eu me baseio para preparar as aulas, para vocês terem acesso, tá? Então, a citação do Koch. Que saber falar é suficiente para todo saber é a raiz da pretensão democrática. Todos, sabendo falar, teriam voz no capítulo e exprimiriam uma opinião legítima. Para Sócrates, ao contrário, é a ruína de todo saber. Por princípio, ele recusa que se possa tomar uma decisão por maioria de vozes, em vez de se referir à opinião do homem competente. Levando em conta que cada um sabe falar e que, por conseguinte, cada um imagina que sabe, a cidade está perdida. Foi isso que Platão quis exprimir na República, quando nos pinta a cidade democrática onde reina o franco falar. Essa cidade onde cada um fala à torta e à direito é um bazar de constituições, submetido aos acasos da intemperança mais extrema. O homem democrático é um inconstante, que, não tendo nunca aprendido a pôr ordem no seu discurso, age de maneira mais desordenada. Essa cidade democrática, ébria de lobos, se torna, para terminar, o terreno propício do advento de um tirano que saberá pôr aí uma aparência de ordem ao fazer todo mundo calar-se. Então, aí o problema fundamental da democracia, o risco de se eleger um tirano, de se conceber que aquele discurso do tirano, que parece ser muito belo, né, possa ser o discurso justo. E aí, nesse sentido, a democracia, o tempo todo, ela está
deixando a cidade sob o risco de uma tirania. A ideia de tirania, de submissão a uma razão cega, né, vai trazer para nós, então, essa crítica fundamental à democracia. A democracia faz com que a multidão fique perdida nos discursos, perdida nas divergências dos discursos, que é o que se diz aí, hebra de lobos, quer dizer, tá todo mundo tonto, né, com tanto falar bonito, falar bem, que não se consegue decidir quem é que está falando a verdade para a cidade, quem é que está falando o que realmente é melhor para a sua comunidade. Essa cidade em que as pessoas são facilmente levadas pelo belo discurso é uma cidade caótica, que está o tempo todo, sob o reinado do discurso, ela está o tempo todo correndo risco, então, de cair realmente num governo de uma razão cega, tirana, que não é um governo justo, é um governo injusto, tá? Mas trouxe aparentemente através do belo discurso e através dessa exaltação de que o belo discurso é que realmente vai. A crítica do Sócrates é que a democracia se baseia nisso. Ela se baseia nos discursos e, portanto, ela se baseia na ilusão de que a multidão consegue diferenciar um discurso belo do discurso que fala o justo. Isso não é feito pela multidão. A crítica do Sócrates, né? O paradigma da tecne, então, ele é feito através do que o Sócrates concebe como uma comprovação de que é possível, sim, que um indivíduo tenha razão contra todos. O paradigma da tecne, a tecne, como eu falei para vocês, o homem competente em determinada ação, ele mostra que a multidão pode estar completamente equivocada. E aí eu repito, então, a perspectiva de que ele está buscando uma tecne que governe as outras tecnes. Tá bom? A força desse argumento de Sócrates, ela está presente sobretudo no fato de que é uma prática dentro das disputas democráticas, muitas vezes chamar o homem competente para determinados momentos. Ah, vamos chamar o médico aqui para falar sobre essa questão de saúde. Então, Sócrates diz, vocês em democracia acreditam no homem competente para tantas coisas, por que não podemos acreditar no homem competente para ser aquele que dá a tecne absoluta para a cidade, né? Que é aquele que vai não ser o homem competente em um único saber, que é o que seria uma técnica instrumental, saber apenas de medicina, saber apenas de arquitetura, mas o homem que é competente numa técnica absoluta, né? Que é aquele que vai dar o saber referente a fins. Para que fazer essa prática de arquitetura? Para que construir esse navio? Devemos ou não usar esse instrumento de guerra? Então, esse caráter ético para as práticas, ele pode ser dado apenas para uma técnica absoluta. E a força do discurso do Sócrates está: se nós acreditamos num homem competente para tantas coisas sobre o regime democrático, por que não acreditamos num homem competente para saber sobre todas as práticas e coordenar todas as práticas instrumentais para um fim justo? Eu posso ter, então, o homem técnico na medicina e eu posso ter também o técnico nos termos do que é justo para a cidade. Esse é o grande argumento do Sócrates. E aquele que é justo, aquele que é o mais justo, tem a técnica do que é justo para a cidade, é competente em saber o que é justiça, é o que deve ser o governante, porque essa técnica de saber o que é justiça não é uma técnica instrumental. A justiça, ela é um fim em si mesmo, ela é um fim para o qual todas as outras práticas desejam chegar na política, na cidade. Essa é a defesa, pelo menos, dos sofistas, que fazem tal ação seria boa porque é mais justa, sempre a ideia que traz essa ideia de justiça. Será que é o cabelo? Não. É porque a gente está dando um ruído, o Fernando está tentando tirar esse ruído aqui. Eu não estou vendo as perguntas. Não estou conseguindo ver as perguntas, gente. Daqui a pouco eu vou abrir o Face e vou ler as perguntas de vocês, tá?
falei, eu Oi. O projeto político do Sócrates, então, é estender o paradigma da tecne para o discurso político, uma lógica de competência e submeter todas as tecnes a uma tecne suprema, a tecne do bem falar, que é, na verdade, uma tecne de encontrar o logos justo, a justiça para a cidade. Então, veja, gente, o Platão, que é o discípulo de Sócrates, peraí, antes vamos falar sobre o destino do Sócrates. O Sócrates, ele, numa cidade em que todos sabem falar muito bem, ele não falava muito bem, né? Ele não sabia fazer longos discursos. E dizem alguns que é por isso que ele foi, então, condenado, porque ele não soube fazer a sua defesa à altura do que se esperava dos grandes oradores, dos grandes discursos, né? O Sócrates, ele era um guerreiro, não falava, não tinha essa retórica, essa oratória que se esperava, e não conseguiu, obviamente, persuadir, mas, na verdade, ele aceita a condenação, e a condenação que os gregos atribuíram a ele é de estar desvirtuando a cidade da ética, da democracia. Quer dizer, questionar a democracia, questionar a democracia, sobretudo para os jovens, desvirtuar os jovens do que é mais caro para Atenas, né? A gente viu na aula passada o discurso de Péricles exaltando, né, o discurso quando ele fala dos guerreiros que voltaram da guerra do Peloponeso, Péricles vai falar: Atenas é a cidade da democracia, a democracia é uma grande conquista, né? Ela é diferente de tudo que já foi feito, o indivíduo pobre, ele tem o mesmo peso de voto do rico, essa aí, no sentido, obviamente, ele está falando da isonomia, da formalidade, mas o Sócrates vai ser condenado por estar questionando os jovens daquilo que é exatamente a grande força. E quando eu falei para vocês de Atenas, né, quando eu falei para vocês na aula passada a questão da arete, de que se antes a arete era ser um bom guerreiro, quer dizer, o indivíduo que não é um bom guerreiro não tem caráter, né? Também no caso do que a gente está tratando aqui, sim. O indivíduo que não preza a democracia em Atenas, ele não tem caráter. Quer dizer, o Sócrates, ele tem um pecado que se refere a esse grande ideal de Atenas, que é a exaltação do discurso como forma de se chegar ao justo. E aí a gente tem, então, o Sócrates, ele vai aceitar a condenação. Se vocês quiserem ter acesso, existe, o Sócrates vai justificar por que ele aceita a condenação, também do ponto de vista ético, né? Justamente nos termos de uma arete, o Sócrates se submete àquilo que a cidade entende que é melhor para a cidade, que é a morte dele. Portanto, ele bebe o veneno, ele se recusa aos planos de fuga que os amigos dele fazem para que ele não fosse condenado à morte, tal como ele foi, e toma, sepulta o veneno e morre. E a gente tem uma série de discípulos de Sócrates que vão resgatar o pensamento dele, e o principal é Platão, que vai escrever, e também fica aí na boca do Sócrates algumas questões que são de Platão, né? Isso vai ser, os estudiosos vão diferenciar essa demarcação aí do Platão e do Sócrates. Mas ele vai retomar o discurso socrático e vai elaborar algumas coisas que são mais transcendentais. A gente vai ver isso agora. Gente, embora eu entre em Platão só agora, não está tão extenso, tá? Qual é o grande argumento dos sofistas contra Sócrates? É o argumento de que o homem é a medida de todas as coisas, né? Na verdade, o argumento que pode ser sintetizado nesse argumento do Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. Por que os discursos são tão diferentes? Por que as pessoas trazem para a cidade pensamentos tão diferentes a respeito do que é certo a se fazer? De quais são as melhores leis a serem aprovadas? O Protágoras vai dizer, porque o ser não aparece do mesmo modo para todos, né? Por isso os discursos são diferentes.
o homem é a medida de todas as coisas, não existe um absoluto, nós estamos percebendo o mundo de maneira diferente. E é completamente vazio e infundado, Protágoras vai dizer, você tentar descobrir dentre essas opiniões qual é a verdadeira, quer dizer, todas as formas de se perceber o mundo são legítimas. E, portanto, todos os discursos são legítimos. O argumento contra Sócrates é o argumento do relativismo, né? Não existe uma verdade absoluta. O que nós temos são maneiras diferentes de ver o mundo. Tentar chegar nessa verdade a grande questão da condenação do Sócrates. Tentar chegar nessa verdade chega a ser imoral. Quer dizer, você tem que respeitar essa prática da democracia, que para os gregos é muito cara, que o mais importante não é chegar à verdade absoluta, o mais importante é esse jogo do conversar, é esse jogo do debate democrático. É isso que Atenas preza, que todos vão ter direito de falar, até o homem não competente. Lembra que eu falei na aula passada para vocês, quando meus alunos falavam, mas o Tiririca foi eleito e ele não é alfabetizado? Dentro da perspectiva dos gregos, esse é o grande ganho da democracia. O grande ganho da democracia é que qualquer um pode opinar, né? E a sua opinião será legítima, porque trata-se de uma opinião a respeito do que é bom para a cidade. O que é bom para a cidade, todos os homens que vivem nela, de alguma forma, podem falar. Então, assim, a grande crítica dos sofistas ao Sócrates passa por essa perspectiva do homem como medida de todas as coisas. E todos os discursos, de alguma forma, estão dizendo o ser, né? Então, quando Sócrates fala existe uma cisão entre os discursos e o ser, não, todos os discursos, de alguma forma, dizem o ser, dizem uma parte do ser, né? Não se deve buscar uma diferença entre verdadeiro e falso. A justificativa dos sofistas por que eles ensinam a discursar? Eles não ensinam o que é o absoluto para a cidade, porque o absoluto para a cidade não existe, vai depender do que a sua família ensinou para você, ele vai dizer, né? Cada família, Sócrates, tem um pensamento, pensa diferente, então tem a sua ideia de verdadeiro. Então, na verdade, essa diferença entre verdadeiro e falso é completamente infundada. O Platão vai fazer uma refutação desse relativismo do Protágoras, e ele vai atacar, então, os sofistas, os céticos, né? Justamente com o argumento de que, se não existe diferença entre verdadeiro e falso, nós temos um grande problema, porque aí a própria percepção do que é a realidade, ela se desvanece, né? Se não existe uma realidade verdadeira, então, eu posso dizer, se não existe uma diferença entre uma realidade aparente, falsa, e uma realidade verdadeira, então eu posso dizer que tudo é falso. A força desse argumento do Platão está justamente nesse vazio que o relativismo traz, né? Que é um vazio, inclusive, lá na frente o Sartre vai tratar no sentido existencial, o Camus vai tratar também no sentido existencial. Quer dizer, se não existe diferença entre verdade e falsidade, eu tenho uma relação com a realidade bastante problemática, né? O conhecimento, o ceticismo, ele pode levar a uma queda aí, né? Um vazio total de sentido da vida. O Platão vai tratar disso, né? E ele vai discordar, ele vai dizer, olha, tá bom, se um homem sadio toma uma taça de vinho e sente um gosto, e um homem doente toma uma taça de vinho e sente um outro gosto, ok, você pode dizer que são formas diferentes de perceber o mesmo mundo, mas você não pode dizer que a maneira como o homem doente percebeu o vinho, ela é verdadeira. A maneira verdadeira de percepção do vinho é a do homem sadio. É preciso ter alguns parâmetros que permitam a diferença entre o falso e o verdadeiro. Senão, qualquer tipo de conhecimento seria impossível, senão a gente não teria cura para determinadas doenças. Quer dizer, se tudo fosse válido, se não houvesse diferenças, então nós não teríamos ciência, nós não teríamos conhecimento, né? Na verdade, o Platão vai dizer, essa defesa do relativismo, ela tem como objetivo apenas defender que proposições absurdas sejam legitimadas.
dizer que todo discurso vale, que é tudo uma questão de opinião, permite legitimar opiniões absurdas que não devem ser consideradas, que devem ser denunciadas como falsas no sentido de justiça. São opiniões injustas que estão sendo colocadas como se fossem justas. E isso não pode acontecer, né? É preciso sim ter um parâmetro para diferenciar o que é verdadeiro do falso, porque existe a diferença entre o verdadeiro e o falso. Porque se não existisse, não teríamos cura para as doenças, etc. E aí eu trago aí outra citação do Roux, esqueci de qual a página. Então, o defeito mais visível e o mais grave da tese do homem-medida é que ela não se preserva a si mesma da refutação. Quando digo que todos os discursos são igualmente verdadeiros, não posso mais defender-me no discurso daqueles que afirmarão que o meu é falso. A teoria pitagoreia funciona aquém dos princípios de contradição e do terceiro excluído, que Aristóteles tanto se preocupou em impor contra os sofistas. Ela é o reflexo de um pragmatismo que dá voz a todos os discursos, ao mesmo tempo em que renuncia à ideia tanto moral como científica de uma verdade una. Ela recupera, em definitivo, uma vontade de forçar o discurso para melhor deixar passar o discurso da força em detrimento da verdade. Abrindo caminho aos prestígios de um discurso libertado de toda coerção, compreende-se que ela tenha podido agradar a Nietzsche, porque, em certo sentido inverso, desagradou tanto Platão. Então, Christopher Wolff, dessa obra Compreender Platão, traz aí também o argumento do terceiro excluído, quer dizer, se nenhum discurso é verdadeiro, inclusive do Protágoras, que diz que o homem é medida de todas as coisas, é falso. Quer dizer, até o relativismo seria um discurso falso. Então, na verdade, o Platão ele traz argumentos bastante fortes, né, de se opor a esse pragmatismo que permitiria, então, que as mentiras sejam tomadas como verdades. Porque é um risco de que a política se dê pelo uso da força e não em detrimento da verdade. Sempre aqui, em perspectiva, como que a democracia pode cair em tirania por conta de que a multidão fica ébria de lobos. Então, veja, qual é essa grande técnica do bem falar? Não é de falar bem, não é você fazer um bom discurso, não é você falar bonito, a arte do bem falar, é você falar sobre o que é justo, trazer à tona o que é justo. Como chegar ao justo? Né? Como chegar à definição do que é justo? Lembrando que a perguntinha o que está tentando justamente trazer colar a linguagem na verdade, no mundo. Então, o bem falar, quer dizer, fazer com que a gente consiga definir o bem, para que assim a gente possa praticar o bem. A arte do bem falar seria a dialética, que é a filosofia por excelência. Né? A dialética é um método de falar que permite instruir os falsos saberes chegar ao saber verdadeiro, porque através da pergunta o que é, ela não permite que a linguagem seja meio de poder. E aí eu trago para vocês novamente, porque o Platão ele vai retomar o Sócrates, o método dialético socrático, né? Mas na aula passada foi muito rápido, e eu retomo para vocês agora, já fazendo um gancho com a política em Platão, um pouco mais demoradamente. Primeiro momento, momento da refutação, que é justamente a partir da perguntinha o que vai aparecer muito frequentemente. A perguntinha o que vai colocar o sujeito em constante contradição, né? E essa diferença entre o falso saber e o saber verdadeiro através da refutação, ela permite fazer com que, por exemplo, aquele indivíduo que parece que sabe muito porque ele questiona muito, mas não chega a uma verdade positiva, sabe muito. Porque os céticos também, muitas vezes, gente, se colocavam nesse lugar de sabedores das coisas, né, de sábios. O cético fazia apenas o quê? Apenas questionar o outro. Aqui, o questionamento que o Sócrates traz não é nesse sentido de um eterno questionamento do outro. Não é o cético que questiona, não propõe nada, só vai refutar o que o outro está dizendo, não vai fazer nada propositivo em relação ao que está sendo debatido, e aí vai se colocar numa posição de tipo, vocês todos falam bobagem, e eu comprovei que vocês falam bobagem. Esse não é o objetivo do Sócrates.
E o Platão vai retomar isso. O objetivo do Sócrates não é o ceticismo. O objetivo do Sócrates é uma refutação que busca libertar-se da ilusão de saber. Não é uma refutação para se sobrepor ao outro que você está refutando. O objetivo do Sócrates não é se colocar como aquele que sabe contra o interlocutor dele. Muito pelo contrário, o objetivo do Sócrates é dizer para o interlocutor, eu também não sei, né? Muitas vezes o interlocutor vai dizer, diga-me então, Sócrates, se você questiona aí o que é justiça e me coloca em confusão, diga-me então você o que é justiça. E o Sócrates vai dizer, mas eu também não sei o que é justiça. E se você me der a honra de dialogar com você, permitir que a razão chegue ao logos, que só é possível através do diálogo, se você me der a honra de dialogar com você, quem sabe a gente pode chegar junto ao conceito de justiça, né? Através da minha razão, com a sua razão, impedindo que o logos caia nessa falsa aparência de logos. Né? Então, a refutação não é tal como a do cético. Né? Eu critico todos vocês, digo que todo mundo está errado, mas não tem como objetivo chegar a nenhuma verdade. Não. A refutação aqui ela tem um objetivo, e é um objetivo que eu trago para vocês é religioso, ele é moral também, porque trata-se de tirar o ser humano do pecado. Os seres humanos estão falando, fazendo um discurso de falsa justiça. Né? O momento mais importante para o Sócrates é o momento da aporia. A aporia, que é a consciência do não saber, porque o indivíduo que acha que não sabe, ele fica numa posição desconfortável. E aí sim ele vai buscar o saber. Ele não vai ficar nesse lugar de não saber, assim, tranquilo, né? E aí é que eu tenho, então, a construção de um filósofo, porque o filósofo não é aquele que sabe, o filósofo é aquele que é amigo do saber. Para que eu seja alguém que busca o saber, eu preciso ser instigada por uma consciência de que eu não sei. E é nesse lugar que o Sócrates quer chegar, no lugar de busca. Porque esse lugar de busca é que vai permitir com que, de alguma maneira, essa definição absoluta e universal das coisas, que só os deuses possuem, chegue até os homens. Ela vai permitir que, através dessa busca conjunta, a gente tenha, então, diálogos que façam emergir a justiça no seu absoluto. Tá? E, obviamente, tirar a cidade da possível tirania. Né? Então, a aporia é a consciência da ignorância. O indivíduo toma consciência de que o bem que ele defende não é o bem verdadeiro e que ele não conhece o bem verdadeiro. O terceiro momento, a maiêutica, que muitas vezes o método Sócrates ser definido como maiêutica, né? Refere-se à atividade de parto. Né? Maiêutica é a atividade de parto. A mãe do Sócrates era parteira. E a ideia da maiêutica é o seguinte, seria o terceiro momento, seria o momento da definição. Então, o que é a justiça? Então, justiça é, né, a maiêutica vai parir o conceito. Só que o Sócrates não, muitas vezes, chega nesse momento da maiêutica, não tem como pretensão que se faça, de fato, esse terceiro momento. Por quê? Justamente porque, tal como no que se refere ao parto, não se pode adiantar as coisas, também no que se refere aqui no logos, o parto da verdade, também não pode ser prematuro, porque se você força muito, pode ser que saia um conceito que não é realmente o conceito verdadeiro de justiça. Então, muitas vezes ele diz, é melhor parar por aqui, né? Acho que podemos correr o risco de parir prematuramente uma ideia que não é a melhor ideia, apenas por uma pressa de definição, para que nós realmente chegamos ao que é verdadeiramente o justo, né? Nós não podemos ter essa ansiedade. Tem que ir devagar com a razão, para que ela não caia em erro. E aí não se pode parir prematuramente a verdade, por isso que muitas vezes para ele o momento da aporia é suficiente. Tá? Agora o Platão vai buscar a definição do que é justiça. Talvez seria essa a diferença do Platão com Sócrates, porque aí o Platão vai se importar com trazer essas respostas, né? Conceituais, parir aí o conceito. Estou com um menininho aqui no colo, gente. Tá? Bom,
Aí eu coloquei a importância da aporia. A importância da aporia para o Sócrates é justamente que ela tira o sujeito da ilusão do saber, e isso já é um grande ganho para a cidade, porque nenhum indivíduo pratica o mal por deliberação. De acordo com Sócrates, geralmente o indivíduo que pratica o mal, ele pratica acreditando que aquilo lá é um bem. Ainda que ele esteja fazendo aquilo para um bem próprio, por exemplo, roubar alguém, né? Ele acredita que aquilo que ele está fazendo vai trazer um benefício para ele. E se ele acredita nisso, no fundo, ele é um ignorante, porque o verdadeiro bem nunca é um bem individual. Então, o indivíduo que realmente conhece o bem não pratica o mal. Né? Ele não vai ter interesse em fazer mal para o outro, porque ele já vai ter o saber, digamos, de que o mal para o outro é um mal para ele mesmo, né? A ideia da comunidade. Então, isso é muito forte no princípio ético de Sócrates. Ele não acredita nessa maldade voluntária, deliberada, né? O mal, ele é antes uma ignorância. Então, o momento da aporia também salva a cidade dessa confusão, né, do mal. Gente, dado o correr da hora, eu vou ser mais rápida. Bom, então, o Platão ele vai tentar definir o que é justiça. E como que ele vai fazer isso? Ele vai definir o que é justiça tendo em vista o cenário de uma cidade justa. E aí ele vai dizer, o que nós fazemos na cidade? Cada um faz uma atividade. Tem aquele que planta, tem aquele que é o marceneiro, o artesão. Quer dizer, cada um na cidade exerce uma tarefa. A partir da definição do que é uma cidade justa, eu teria, então, o que é a justiça para a cidade. Uma cidade justa é aquela em que cada um ocupa-se daquilo que é mais próprio para si. Né? Então, eu faço aquilo que eu tenho talento para fazer na cidade. Se todo mundo exercer a sua função com excelência, então lembre-se da ideia de excelência da aula passada, se eu exercer a minha função com excelência, se todo mundo da cidade puder exercer a função sua, que é para a qual nasceu, com excelência, nós teremos uma boa cidade, nós teremos uma cidade justa para todos. E nessa cidade, então, concebida assim, é que ele vai tirar a ideia de política, né, a ideia de governo, né? A finalidade da política não será o exercício puro e simples do poder, mas a realização da justiça para o bem comum da comunidade de homens reunidos da cidade. Quem deve governar a cidade é aquele que conhece a totalidade das funções. Se cada indivíduo nasceu para uma tarefa, sempre tem aquele que nasceu para coordenar todas as tarefas. E esse sim seria o indivíduo capaz de dar aí o absoluto para a cidade, de submeter as outras técnicas à técnica absoluta. O filósofo, que é os indivíduos da razão, que se sobrepõe à sensação, que se sobrepõe à falsidade do mundo, aquilo que parece não é que busca, de fato, o saber, e não que ele traz um absoluto, mas que ele é amigo da verdade, ele tem a constante busca dessa verdade. O Platão vai buscar, então, um programa educacional para realizar a justiça, que seria realizar a cidade justa. E aí, lembrando aí a retomada de como a paideia, nos gregos, é a educação enquanto formação cultural da totalidade do ser humano, não é digamos, uma escola que forma em todos os sentidos, está além da escola, né? É um projeto educacional da comunidade para formar um indivíduo para a comunidade, essa perspectiva de paideia, ela tem a busca de uma formação física, moral, espiritual, né? E aí o programa do Platão para a justiça política está colado ao seu programa e projeto educacional. Tá? Trata-se, então, de um projeto que busca a formação de todas as crianças e jovens de maneira igual, independente da situação financeira, se ela é rica ou pobre, deve receber a mesma educação. Homens e mulheres devem receber a mesma educação. E aí, na medida em que eles vão se formando, a gente vai ter, então, essa distribuição. Os menos dotados pertencerão à classe de agricultores, menos dotados racionalmente, no sentido de buscar essa competência de uma técnica que coordene as outras, é nesse sentido. Artesãos e comerciantes pertencerão à classe dos guardiões e guerreiros, e as que se saírem melhor poderão estudar ciências da formação do raciocínio e se tornarem magistrados para a administração pública.
E aí, aos 50 anos, se aprovados nos testes, os alunos estarão aptos a pertencerem à classe dos magistrados e dirigentes políticos. Então, veja, a partir dos 50 anos, se você comprova que você tem uma capacidade, uma formação de raciocínio, é que você pode realmente ser dirigente político. E esses, então, são os filósofos, capazes de usar a razão com todo o seu esplendor, conhecer as ideias perfeitas e conhecer o bem em si. E aí eu termino com uma citação do Platão, na boca do Sócrates, na sua obra República. Enquanto não forem ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam reis e soberanos filósofos genuínos e capazes de se dessa com a essência do poder político à filosofia, enquanto as numerosas naturezas que atualmente seguem um destes caminhos com exclusão do outro não forem impedidas forçosamente de fazer, não haverá trégua dos males, meu caro Glauco, para as cidades. Nem sequer julgo eu para o gênero humano. Nem antes disso será jamais possível e verá a luz do sol a cidade que há pouco descrevemos. Mas isto é o que eu há muito hesitado em dizer, por ver como seriam paradoxais essas afirmações. Efetivamente, é penoso ver que não há outra felicidade possível, particular ou pública. Quer dizer, enquanto não forem os filósofos os reis das cidades, não tem nenhuma possibilidade do indivíduo ser feliz ou da cidade ser feliz, né? É o filósofo que vai, então, coordenar as tarefas de cada um para aquilo que cada um nasceu para fazer. É o filósofo que vai coordenar essas tarefas no sentido de que essa cidade seja equilibrada e, portanto, que as ações sejam justas, tá? Gente, eu vou fechar, porque eu acho que a gente já passou bastante da hora. E na aula que vem a gente vai retomar com Aristóteles o que seria a ideia geral para os gregos, então, da política está relacionada à ética, né? Por que tanto para o Sócrates, quanto para o Platão, quanto para Aristóteles, a felicidade particular está sempre relacionada com encontrar o que é a felicidade da comunidade, da coletividade. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Quem tiver feito pergunta... para quem, olha, só para quem for sair agora, eu só quero dizer o seguinte: depois vocês deem uma olhada no meu Instagram ou no meu Facebook, porque eu vou postar o endereço do site que eu estou fazendo para poder colocar à disposição de vocês o PDF e o vídeo desse curso. O vídeo do curso passado eu vou gravar ainda, mas eu vou deixar tudo disponibilizado, o texto do Christoph Hoog e algum roteiro de perguntas para vocês poderem estudar, quem tiver interesse, tá bom? Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver aqui, então. Gente, na verdade, tem muitos comentários, mas não exatamente dúvidas. Mas, de toda forma, quem tiver dúvida, também nesse site que a gente vai postar, vocês vão ter lá um espaço de fórum para tirar essas dúvidas. Qual que é a ideia, né? Trata-se de tentar resgatar, começar a resgatar algo para que vocês tenham acesso na Fundação Maurício Grabois, Seção Goiás, que é uma fundação que começou a ser resgatada agora, começou a ser construída, né, no sentido de prática, né? A gente fazia muito tempo que não tinha atividades. Essa é uma contribuição minha para a fundação, oferecer esse curso, e lá, então, vocês terão acesso ao material, a um fórum para tirar dúvidas, né? O objetivo aí, digamos, é democratizar o acesso à filosofia política através desse site da fundação, tá? Então, muito obrigada a quem assistiu, e vou tentar retornar provavelmente na próxima quinta, né? Se nada de errado acontecer, já fiquem aí agendados para a próxima quinta a gente falar sobre Aristóteles. E entrem no site, então, quando eu postar lá o endereço, amanhã eu já vou postar, e aí vocês entram para tirar dúvidas ou comentar alguma coisa, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.